Stop. Fala, galera! Ricardo Brasil na área. Enfim, bem-vindo a mais um GavaCast. Hoje a gente vai conversar com quem? Hoje vai falar com quem? Com Luiz Neri. Sabe o que é Luiz Neri? Pois é. Então, o cara é formado em matemática, enfim, foi professor dessa matéria aí durante a vida, aí, passou num monte de concurso público, até se tornar o quê? Servidor público. E de lá ele abandonou tudo para viver de bolsa de valores, galera. É isso mesmo. E é esse papo aqui no Papo de Trader que a gente vai ter hoje aqui no GavaCast. Bem-vindo, Raí. Bem-vindo, Luiz. Um prazer ter vocês aqui no podcast. Luiz, já se apresenta aí para a galera, já faz um pouco aí para o pessoal saber quem é Luiz Neri. Show, muito obrigado primeiramente pelo convite, por estar aqui conversando sobre algo que amamos, né? O mercado financeiro como um todo. Meu nome é Luiz Neri, eu fui professor de matemática por 7 anos, venho de uma família de professores e nesse caminho, durante o período que eu era professor de matemática, eu orientei alguns alunos aí nas Olimpíadas de Matemática, seguindo algumas coisas também fora do que era feito na sala de aula. Uhum. E aí, depois disso, fui para esse lado aí dos concursos públicos, comecei a estudar, até porque no Brasil, a depender de onde você nasce, vamos dizer assim, o caminho que você tem para crescimento é concurso público. É passar em um concurso, procurar um concurso maior, procurar outro concurso, e isso era o pensamento que eu tinha, pensamento que minha família também passava o tempo todo. Inclusive, Luiz, quando eu já fui te cortando um pouco, você é do Rio ou não? Não, eu sou da Bahia. Tá, Sou porque no Rio de baiano. Janeiro, assim, eu sou carioca, mas moro em São Paulo, mas eu falo que, assim, carioca já nasce pensando em concurso público, já. E o engraçado assim, durante esse processo, Ricardo, é que no final, quando eu fui pedir demissão do banco, né, minha mãe falou assim, meu filho, e o plano de saúde? Como é que você vai pagar o plano de saúde? Então, esse foi um ponto assim crucial, foi pagar esse plano de saúde. Então, minha primeira meta no mercado financeiro como trader era pagar o plano de saúde para deixar minha mãe tranquila. E aí, nesse processo dos concursos públicos, comecei a estudar para o concurso de auditor e foi onde eu ganhei uma disciplina maior para estudos e essa disciplina para estudos eu comecei a aplicar ali operando criptomoedas lá em torno de 2016. E nesse período eu não largava gráfico, eu ia para academia, gráfico aqui do lado, o peso do outro. E, enfim, alarme de madrugada e por aí vai. Então foi realmente um período assim de paixão. Hoje já se tornou amor, né? Já tem mais tempo, hoje já acabo operando, além das criptos, B3, opero B3, cheguei a operar Forex, não gostei tanto assim, da forma do Forex em si, mas hoje eu opero B3 e opero também criptomoedas. Pô, bacana. Então, assim, você começou, na verdade, através das criptos, né? Você fez Sim. o caminho, enfim, eu estou tentando para as criptos agora, enfim, eu sou de B3 há até uma década, mais de uma década aí de B3, e eu vi que cripto, assim, um mundo nossa, estou vendo ali que tu aloca e aí consegue operar vendido, consegue fazer não sei o que, um monte de par, enfim, o negócio Coisa. que foi o que tu falou, deixar o alarme de madrugada, porque, pô, um dia desse, aí tem corretora que não tem stop, as corretoras brasileiras, enfim, o negócio é realmente um pouco complicado. Se você for viciado, então, ferrou, porque é 24/7, né? Sim, sim. Eu me peguei recentemente, aí eu fiquei operando somente swing trade por um tempo, né? Porque as criptos, elas passaram por um período muito bom lá em 2017, final de 2017 para 2018, e ali em 2018 teve a derrapada mesmo, e durante esse período, como eu não poderia operar vendido, porque na época também não tinha tanto assim mercado futuro, se hoje tá desse jeito, Ricardo, imagina. Sim, 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 sim. Imagina Imagina lá em. antigamente como é que não era, né? É como a Bolsa, né? A Bolsa eu sei que há 10 anos era uma coisa, hoje é outra coisa. Não, 2 anos atrás, assim, quando o volume da bolsa, quando batia 3 bilhões, era muito. Hoje a gente aí bate 24 bilhões. Assim, hoje em dia, 2 bilhões, às vezes, é o volume de uma Petrobras, uma Vale.
Pois é, então... Luiz, você acabou de queimar uma pergunta nossa, que a primeira era justamente essa na pauta, né? Na questão, como foi a decisão de migrar em algo tão estável, que era a carreira pública, para passar a viver só de cripto? Que quando eu fiz essa pesquisa, eu vi lá que você era mais focado em cripto e tal. Aí, tipo assim, é muito diferente, não é só uma bolsa, tipo assim, vivo de bolsa, que tem lá os dividendos, posso fazer buy and hold, etc. É logo de público para cripto, tipo, é muito, sabe? Não. Como é que você me sai de uma renda fixa mega boa, que é uma renda, é o serviço público, como é que você me sai desta renda fixa e me vai para uma parada que tem uma volatilidade de 50%, 60%? Com certeza. Isso daí, na época, para mim, foi o seguinte, eu vi como uma oportunidade, eu ficava ali estudando, passava ali horas e horas estudando direito administrativo, tributário, porque eu estava no banco, mas eu não queria ter o salário do bancário. Eu não queria, por exemplo, ter que trabalhar muito e ir atrás de me tornar gerente geral, porque eu não achava que valia a pena o custo-benefício em relação à saúde, em relação ao que ia ganhar e a saúde, que acabava sendo assim algo que ficava em último lugar, né? Naquela carreira do banco. Então eu pensei o seguinte, poxa, eu vou para auditor fiscal, trabalho um pouco menos, só que aí nesse processo eu vi que tinha uma oportunidade assim, coloquei 5.000 reais para começar. Só que 5.000 reais para mim naquela época era quase tudo que eu tinha, além do carro que estava lá parcelado em não sei quantas vezes. Mas na época eu pensei, poxa, 5.000, vou colocar. Semana seguinte eu tinha 10.000. Qual a primeira conta que você faz? Em uma semana eu ganhei 5.000 reais. Sim. E eu falei, oportunidade de ganhar algo a mais do que eu ganharia em qualquer outro lugar. Eu pensei dessa forma. E por que eu fui para as criptos e não para a bolsa inicialmente? Porque eu tinha na minha cabeça, eu acreditava que a bolsa de valores era algo para alguém que tinha dinheiro. E eu não tinha algo mais ali do que 10, 15 mil reais. Então eu pensava, poxa, bolsa de valores, eu só pensava em swing trade. Graças a Deus que eu não fui para o day trade lá naquela época. Inclusive, ainda posso falar isso. Foi um pouquinho depois. Eu primeiro ganhei uma experiência nas criptos. Eu cheguei a fazer dinheiro nas criptos. Não tinha como não fazer dinheiro, na verdade, na época. Eu não me considero um gênio por ter ganhado tão cedo dinheiro ali. Hoje eu entendo que acabou sendo uma sorte de um bull market, né? De um mercado muito forte na compra. Mas, enfim, eu saí pensando justamente em buscar algo a mais para o futuro. E não falar não para nenhuma oportunidade que tivesse. Entendi. E aí, só uma pergunta, quando você foi para a Bolsa, que você falou que você estava achando que Bolsa era só para quem tinha dinheiro e tudo mais, aí você foi para a Bolsa B3 mesmo, Mercado à Vista, ou você foi para onde o pessoal acaba indo o pessoal não acredita, eu estou há 15 anos nesse negócio, eu nunca boletei BMF. Mas a minha pergunta é se você foi para Fui para BMF. futuros. Futuros. Olha a risada. Não, eu não conheço, mas assim, é isso, que é onde você futuros. consegue trabalhar alavancado até. Sim, Onde até a alma. você pega 5 mil e transforma em Com zero. certeza. Ou em 10. Isso. E no início, na verdade, no início não tem, eu acho que não existe essa multiplicação por 10. No início ali, com a alavancagem que nós temos. E eu acho que esse foi o grande ponto para mim lá no início. As criptos, na época, não se operava alavancado. Então eu não alavancava o meu capital. O que eu perdia, eu perdia. O que eu ganhava, eu ganhava. E o primeiro livro que eu li sobre investimentos, assim, pensando em trading, foi do Alexander Elder. Como se tornar um investidor, operador de sucesso. E ele fala capa sobre diário branca. de... E quem quiser comprar, entra lá no site do Gava, tem lá a No site barra do Gava, tem livros. episódio, te ganha Tem lá 10% esse da aba. link, tem lá. Quem quiser ver Muito bom, episódio, tem muito aqui bom. sobre esse livro, pelo amor de Deus, vão lá, 10%, que é caro fazer o GavaCast. Muito bom. Então, ele fala sobre diário de trades, ele fala sobre registrar operações. Eu não lembro bem se foi nesse que ele falava do diário ou se era o livro Comprar Vender, porque o Alexander Elder tem dois que eu li, né? Mas enfim, ele fala sobre diário de trades, sobre anotar as operações. E nas criptos era muito mais tranquilo para mim fazer isso, porque não tinha gráfico, por exemplo, de profit. Eu anotava tudo. Era em qual local eu entrei na operação, onde está meu stop, e tudo anotado no Excel, planilha de Sim. Excel.
Não existia Profit, por exemplo, para deixar tudo mais jogável, né? Mas a jogabilidade melhor. Sim. Então, eu acredito que não me alavancar e, ao mesmo tempo, poder estar em operações que davam 100%, pois tinha uma moeda que todo dia dava 50%, todo dia. Só que assim, ela voltava tudo, batia em um suporte e subia. Todo dia ela fazia isso, até que ela bateu e não voltou mais. Sim. Mas aí eu tinha stop e eu fiquei de fora da queda. Mas enfim, dentro das criptos, eu acho que o principal detalhe para mim foi não alavancar. Quando eu fui para a bolsa alavancado, aí eu tive problema. Aí eu devolvi uma boa parte do que eu estava ganhando nas criptos. Cheguei a parar um dia, depois que eu pedi demissão no banco, eu estava mais focado na bolsa. Estava quase ligando de volta, né? Inclusive, quase isso. No último dia do aviso Que prévio, depressão. no último dia do aviso prévio, o Bitcoin começou a derrapar ali do final de 2017. E aí o gerente olhou para mim e falou assim: Luiz, você tem certeza? Eu consigo cancelar hoje ainda. Falei, não, tô tranquilo. Aí comecei a operar mais pesado. Pensei que ia ter mais tempo para a bolsa e ia fazer mais dinheiro na bolsa. Engano. Aí foi que eu me deparei com medo de perder a oportunidade, FOMO muito ativo, né? E você tá ali na frente da tela e fala, poxa, eu tava ali no banco todo dia trabalhando 6 horas por dia e agora eu tô aqui na frente do computador, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu segui esse processo aí, eu acho que é um processo que acaba não sendo fácil para ninguém, né? É um processo que a gente vai vivendo e vai ganhando experiência e cada vez se fica melhor. Eu acredito que cada dia a gente vai ficando melhor, tanto em cripto quanto na bolsa, no trading em si. Você vai ficando melhor. Achei interessante você falar do FOMO, né? Do tipo assim, você fica lá na frente do computador e você sente na obrigação de ter que fazer alguma coisa, né? Tipo, nossa, parece que tudo acontece na tua frente, você acha que vai ficar rico num dia só, né? Isso eu passo. Você ficar com o home broker aberto é horrível. Tipo assim, eu fico querendo fazer alguma coisa, você fica inventando coisa para fazer, e geralmente não são coisas tão boas quanto parecem na hora. Com certeza. E o FOMO, inclusive, ele gera algo que a pessoa não sente inicialmente, mas quando vê, ela já está envolvida. E ela já pensa, poxa, já fiz essa merda aqui, vamos dizer assim. Ele já pensa isso ali, né, interno. E fala, pô, já fiz isso. Ah, agora também não vou sair mais não. Não vou sair mais não, que eu quero ver o que é que vai dar. E aí nessa, perde, aí vem a autocrítica, pô, você tá fazendo isso aí de novo. Então o trader, ele vive, né, ele convive com vários dilemas internos e ele precisa se conhecer. Por exemplo, você falou que se você deixa ali aberto, home broker, você sente isso. Então você já se conhece, é se conhecer. E cada trader vai se conhecendo, né? Vai encontrando uma forma de evitar, uma forma de melhorar. Acho que isso é o que chama mais atenção na profissão. É isso que eu ia falar também, assim, só para a galera que está ouvindo aqui a gente, quem não sabe o que é FOMO, galera, é Fear of Missing Out, enfim, medo de ficar de fora. Assim, você tá, tipo assim, sempre olhando para o lado e falando, não, mas eu tenho que entrar nesse negócio também, você quer participar de tudo, enfim. Como é o inglês, Ricardo? Eu gostei também. Esse daí é de Massachusetts. Não, eu tô falando porque sabe por que eu falo FOMO? Porque eu não conseguiria falar esse. É o Fear of Missing Out. O negócio aqui, rapaz, é outro patamar. Aí é outro nível. Como é aquele de Springfield, Ricardo? É Folly Fade Hand Springfield, rapaz. Mesmo negócio que a gente fala. Ô Luiz, a gente já, nesse podcast, a gente já teve alguns episódios sobre cripto, já do início, basicão, a gente teve um episódio especial sobre o Halving, que teve o último Halving, né, foi exclusivamente falando sobre o Halving, e já dito isso, acreditando que nossos ouvintes, né, já sabem um pouco sobre cripto, eu quero saber sua opinião. Qual foram as suas expectativas do último Halving que teve? O que era o que você pensava antes dele, o que aconteceu depois, como foi para você essa vivência do Halving? E se quiser explicar também o que é Halving aí para o pessoal que relembrar. Então,
Em relação à parte essa parte fundamentalista das criptos, né, seria a divisão de uma cripto, por exemplo. O Bitcoin lá atrás, ele sofreu uma divisão que foi entre o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Depois Bitcoin, Fizeram Bitcoin... fork. Isso, e foi fazendo, e foi tendo várias evoluções. Lá no início, quando eu comecei nas criptos, eu era muito fundamentalista. Hoje, sendo sincero com vocês, eu não quero saber de nenhuma notícia que envolve as criptos. Eu só quero saber que existe Elon Musk. Por quê? Porque é o o Elon único Twitter que Musk, você fica atualizando, né? eu criei um Twitter, Luizinho da Bahia, o nome do Twitter, Muito bom. só para seguir o Elon Musk, porque é a única coisa assim, a China vira e mexe, ela proíbe Bitcoin. Então a China é algo que ninguém nunca vai saber quando é que ela vai proibir. Ela vai dando sinais, proíbe, daqui a pouco libera de novo, e isso desde 2012, na verdade, não é nem desde 2017. Então, falando sobre coisas de fundamentalismo no gráfico, eu aproveito desses eventos para olhar para o gráfico e ver o que ele está me indicando naquele momento. Então, por exemplo, se eu tenho hoje, e é o que eu tenho, uma tendência de baixa formada num gráfico semanal, se eu tenho formações que me mostram que pessoas querem comprar mais baixo, elas não querem comprar mais alto, porque se quisessem comprar mais alto, o preço estava lá nos 100 mil. Não, o preço está cada vez mais baixo. Então eu penso o seguinte: independente de qual notícia seja, aqui é um ponto de aporte, aqui é um ponto de compra? Não. Eu acredito que as pessoas vão querer comprar mais baixo, eu saio de uma parte das minhas posições e reponho as posições depois que tudo volta ao normal. Ou então quando rola um pânico. Por exemplo, teve o pânico do dia 19 do mês passado, foi 19 de maio, foi a maior queda, tinha sido a maior queda do Bitcoin. O que foi que eu Essa foi fiz? linda. Eu pensei, aqui é pânico. Aqui é todo mundo pensando, não, Ah, Bitcoin acabou, não, vão largar tudo. é o cheiro de Bitcoin derretido pela manhã, assim, ó. Um monte de gente... Foi bem isso. Foi bem isso. E esse foi o dia, dentro desse ano, foi o dia que eu mais lucrei nas criptos. Porque eu peguei um monte de volta de cripto, 50%, 80%, 100%. Porque quando uma cripto ela cai ali 50%, na volta ela dá 160%. E esse é o ponto que eu busco saber dos eventos. Quando que eles vão acontecer? Eu quero saber quando eles vão acontecer. Eu não quero saber muito bem o que acontece internamente a ele. Entende? O Ricardo ganhou mais dinheiro com cripto esquecendo que ele tinha. É verdade. Porque o Ricardo fez um dinheiro com a cripto da Binance, que era só... Tá lá, ele esqueceu, foda-se. O bicho é bom, viu, de esquecer cripto. Pô, não, mas isso acho que dá um pouco para tudo, né? Porque assim, já foi feita uma pesquisa da galera que mais rentabilizou com vários analistas e tudo mais, historicamente. E aí viram que as carteiras que mais performaram, na verdade, as pessoas que melhor performaram eram os espólios. O cara morreu, deixou ali, aí depois de 10 anos a família, enfim, aí deu valorização de 1000%, 2000%, em ações, em ações mesmo. Mas é aquela brincadeira, eu acho, até da Magalu, né? Você tem um meme ali que é tipo o cara entrevistando quem foi que comprou uma Magalu a R$ 1 e segurou aí até R$ 200, depois estava split e tudo mais. Aí do outro lado não tem ninguém. Assim, Uhum, sim, dificilmente sim. você vai ter uma pessoa que pô, viu uma alta de 100, 200% e não vendeu, sabe? É complicado, é realmente complicado. Assim, Esse é um ponto que eu acho muito interessante das criptos e de ponto positivo para as criptos. Uma diferença em relação a B3 é que as criptos elas fazem esses mesmos movimentos, só que muito mais rápido e muito mais intenso. Então a gente vê um ciclo nas criptos acontecendo, um ciclo, por exemplo, de uma tendência de alta acontecendo, dentro de um ano, lá na bolsa aquilo ali duraria 5, 6, 10 anos. sim, sim. Não Então, tem esses nem, 200%, tem nem dúvida. às vezes, é um candle diário nas criptos. Então,
assim, esse é um ponto que eu acredito ser muito positivo das criptos, tanto para quem está começando, quanto para quem já tem muito tempo de mercado, é que quem está começando tem a oportunidade de ver muito mais mercado do que em qualquer outro lugar, que é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sim, Né? sim. E para quem já tem mais tempo, com a experiência que essa pessoa tem, aproveitando oportunidades ali constantes, são oportunidades que acontecem a cada semana nas criptos. E até uma pergunta: você já investiu em alguma meme coin? Já comprou Dogecoin? Já, com certeza. A cara do Luiz falando isso, galera, que vocês Não, estão vendo. Já É vi uma cara lisa. tudo que é altcoin, galera que não sabe o que é altcoin é alternative coin. Enfim, sim. tipo tranqueiras coin. Porque nas criptos existe, tipo assim, o Bitcoin é como se fosse o Ibov. O Bitcoin está ali, é o mais forte de todas, é a cripto mais forte de todas, é a primeira cripto, é a maior cripto no mercado. Depois vem o Ethereum, que é tipo o príncipe, a galera chamava antigamente, até hoje, de rei o Bitcoin, e depois vem o Ethereum ali. Eu chamo de outra forma o Bitcoin, mas eu acho que é melhor não estar falando, não, viu, Pode Ricardo? falar, pode falar. Aqui Pode falar? pode O falar. Bitcoin, eu chamo o Bitcoin de vaca. Por causa do Silvio Santos. Nossa, esperei outra coisa, te juro. Não é nada demais, não. É porque onde a vaca vai, boi vai atrás, segundo o Silvio Santos. Sim, E aí sim. todas as criptos seguem o caminho do Bitcoin. Então, o Bitcoin leva as outras criptos, e essas memes nem sempre são memes. Tem algumas altcoins muito boas, algumas que têm força para crescer, fundamento, tem força para crescer muito ainda. Mas tem outras como a Doge. Quando eu vi a Doge, eu vi uns 3 amigos da cidade, lá de muito tempo, vieram me perguntar: Luiz, estava vendo falar que a Doge vai bater, vai superar o Bitcoin, porque o Elon Musk está indicando. E aí, nesse dia, eu tive certeza que esse negócio ia disparar. Ia disparar e depois voltar tudo praticamente em um dia, porque foi o que aconteceu lá atrás, lá em 2017, foi mais ou menos o mesmo sentimento de mercado. Esse sentimento de euforia em criptos que não tem sentido. Não tem sentido a Doge. A Doge não tem sentido. Falando nisso, galera, para quem não sabe, Doge, assim, não tem. Quem entende eles podem me corrigir. Qual que é a brincadeira do halving ali, halving, é que você vai tendo menos, é limitado o Bitcoin, você tem um limite. Então, e aí, conforme você vai tendo o halving que vai produzindo menos moeda, você tem um efeito deflacionário, na verdade. Tecnicamente, isso faria o negócio subir. E a Doge não, a Doge é infinito. Infinito. Então, assim, imprime Doge aí. Não, e aproveitando essa do Ricardo sobre o halving, é por isso que eu acho ele tão importante. Porque eu acho que o Bitcoin, o preço dele de compra, na minha opinião isolada, o preço de compra dele é quanto eu gasto de energia para minerar esse Bitcoin, mais 30% do meu lucro, que ninguém vai trabalhar e minerar nada de graça. Ou seja, eu só vou minerar e vender esse Bitcoin se eu tiver um lucro ali de, no mínimo, a mais de 30% sobre o gasto elétrico e o gasto de hardware que eu tive. Ou seja, quando o Bitcoin ultrapassa este valor, aí eu já digo, eu não compraria essa porra nesse preço que tá agora não, porque... Pô, mas se tu fizer esse cálculo aí, eu vou falar que isso deve dar, não deve dar nem $1.000. Assim, Não, Ricardo, é pesado. O gasto... A mosquita aqui me atrapalhando. O gasto energético para minerar o Bitcoin é pesado. E as taxas são pesadas também. As taxas do Bitcoin são pesadas também. Para valores pequenos. Então, valores grandes não. Mas para valores pequenos, ele acaba sendo muito pesado. Você não consegue transferir ali R$100, por exemplo. Você quer transferir $100. Não vale a pena. Não vale a pena fazer essa transferência. Sim. Sim. Não, pode falar, Luiz.
E essas criptos, existem outras criptos que são mais baratas do que o Bitcoin na transferência, existem, só que não existe a mesma segurança do Bitcoin, né? O Bitcoin ele traz uma segurança maior para os usuários, e já está aí há muito mais tempo, né? É realmente uma moeda que move o mercado. Falando em Bitcoin, você falou que a Bitcoin é o rei, o Ethereum é o príncipe, e aí teria sei lá, o conde ali, qualquer coisa do tipo. Seria aqui, seria a BNB? Acho que a BNB é o terceiro maior Hoje a volume, não? BNB, ela está muito forte de mercado também, só que eu vejo outras criptos também ali encostando juntas. Na verdade, eu não vejo um terceiro lugar isolado. Entendi. Eu vejo ali algumas, por exemplo, né, Luiz, pelas formações gráficas que eu vejo, pela força de mercado que eu vejo também nos rebates. Rebates, quando eu falo isso, é quando a gente vê uma queda dessa e as criptos que mais voltam é aquelas que realmente não aceitam aquele preço baixo, que as pessoas Aham, querem comprar, né? O fluxo é grande quando chega em zonas baixas de preço. A Cardano, né, a ADA, aham. a BNB, aí eu vejo a Polygon, que é a Matic, né? Ela tem Essa eu nunca ouvi falar. muito. A ADA eu já tinha visto já. A Matic ela tem uma força muito grande. Inclusive, assim, nessa queda, ela deu 100% duas vezes durante a queda. Caía, voltava 100% e caía de novo. Agora não, né? Porque agora a gente está já há mais tempo. As criptos Aham. estão há mais tempo caindo. Então, assim, qual que é a dica que você dá aí para quem está começando? Assim, Bitcoin caiu 30%, espera dar o primeiro candle de alta ali e aí não compra Bitcoin. Tu vai comprar a ADA ou vai comprar a outra. Eu compro uma briga aqui, viu? Se eu falar assim, porque dentro desse mundo das criptos, a galera tem uma cripto de estimação. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a pessoa sempre tem uma cripto que puxa mais a sardinha, né? E o Bitcoin tem muito essa coisa da galera falar, pô, você tem que investir em Bitcoin. Mas eu, como trader, eu sabendo que existe um risco, eu sabendo qual é o meu risco, e eu tendo uma oportunidade de lucrar 200% em um tempo menor, por que eu não vou arriscar nisso daí? Sim, Então sim. eu penso no risco-retorno, né, oportunidade que eu tenho. Então eu penso assim: se você nunca colocou nenhum dinheiro nas criptos, coloque 50%. Primeiro, né, defina um valor que não vai mudar a sua vida se você perder. Pense em não alterar nada da sua família, tipo, você não se você perder aquele dinheiro, não muda a qualidade de vida, Aham. não muda nada para os seus filhos, não muda nada para sua relação com a esposa, sua relação com o marido, enfim. Definiu esse valor de risco, Nossa, pronto. quando você falou aí da quanto eu vou investir com a família, eu já pensei, caralho, eu podia vender meu irmão e não sabia. Tem um comércio negro de irmãos aí, se tiver. Não, Troca por peraí. cripto. Aqui o rei não sabe pensar nas paradas certas. Você não tem que vender o irmão. Você tem que vender o rim do irmão. Entendeu? Assim, O rindo, irmão, boa. você pode vender partes, entendeu? Acho que é mais lucrativo. É mais lucrativo e menos perigoso. É. Então, você vai colocar a primeira parte de todas, Bitcoin e Ethereum. Compra alguma coisa de Bitcoin e Ethereum. E que essa soma dê ali 50%. Pronto, os outros 50%, pode escolher duas criptos mais fortes e vai nelas. Ah, Luiz, mas poxa, você está indicando algo que não é tão, vamos dizer assim, que tem um risco muito grande. Mas me diz o que é que não tem risco. Sim, E sim, esse sim. risco muito grande, você já está definindo, né? Quando você escolhe o valor que você pode colocar ali, você está definindo qual é o seu risco. E o que eu indico é, agora, aporta. Aporta metade do que vai aportar, e aí, claro, por exemplo, R$ 1.000. Aporta 500 dessa forma que eu falei, deixa 500 como reserva de oportunidade. Sim. E deixa esse trem cair. Se esse trem cair, deixa cair. Você sabe que você vai comprar mais barato se ele continuar caindo.
E se ele voltar a subir, espera um pouco, não compra também no primeiro candle de alta, porque os primeiros candles de alta, na maioria das vezes, são armadilhas dos vendedores para os compradores. Eles Tá. deixam ali fluir e batem no preço sem dó para, em alguma oportunidade, comprar mais barato. Qualquer situação gera pânico nesse ponto que a gente está aí, porque nas criptos, além da gente ter um FOMO muito forte, a gente também tem a gente também tem um medo grande do fracasso. Isso a gente, quando eu estou falando, o trader no geral. Poxa, será que esse negócio vai explodir? É uma bolha que vai explodir, vai a zero? Sim. Stop em cripto é de 10% para cima, né? É isso. Só que em compensação você ganha 20%, 100%. Então não tem um risco maior nas criptos. O risco é o mesmo. O risco é o mesmo, desde que você defina qual é ele. Né? Sim. Você não vai. Falando em risco, Luiz, qual foi aí a trolha que você levou assim, que você pode contar, e os cuidados que deveria ter para não levar um a zero Então, desse? então nas criptos, lá nessa época que eu comecei, eu sei que eu transformei o início do meu capital em quatro. Acho que foi 4 bitcoins, 4 ponto alguma coisa bitcoins na época. Hoje isso daí, hoje não, né? Uns meses atrás isso daí seria muito. Só que lá na época aquilo significava 64 mil reais. Sim. E velho, eu não tinha nem um terço disso antes de estar nas criptos. E eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu falei, gente, eu vou me tornar milionário. Eu parece que eu fiquei assim, ó, eu tava na cadeira e só tava esperando ficar milionário. Porque o negócio toda semana só subia. Eu falei, gente, eu vou ficar milionário sem fazer nada. E acordava, olhava saldo. Na verdade, eu olhava saldo a cada hora para ver assim, gente, será que eu já estou pelo menos meio milionário? Pô, muito bacana, Porque o muito negócio bacana. só subia, só subia. Até que veio o final de 2017. E assim, em poucos dias eu vi 64 virando 32. Só que assim, 32 ainda era dinheiro com ganho. Beleza. Eu soube sair da metade. Só que se fosse hoje em dia, eu não estaria posicionado lá no topo histórico. Pesado. Não faz sentido. Não Sim, faz nenhum sim. sentido você ficar isso depois de uma queda. Depois já rolou alguma queda antes no mesmo lugar? Aqui na esquerda, olha na esquerda do gráfico, já teve queda? Tá começando a cair de novo? Velho, abandona uma parte da posição, espera para se posicionar de novo. Cria essa coisa de se posicionar melhor. Ah, rompeu tudo e eu tô de fora. Não, você tá em alguma coisa, em outra oportunidade você compra, ou pelo menos você assume que você é holder e vai ser holder mesmo, né? Vai comprar um pouquinho todo mês. Aí são Sim. duas coisas diferentes. Né? Aí eu Mas, já mas não. eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Se você aqui está lá no assim, se você acredita em fundamento, que é o que você já falou, tipo, já não estou muito Sim, preocupado aqui com fundamento, estou mais preocupado com que cai, dá 100%, enfim, esse tipo de coisa. com certeza. Com certeza. O, o que eu ia falar não, o que o Red tinha perguntado, qual que foi a grande. Qual que foi assim? A gente já viu que você já pegou aí 5 mil e transformou em quase 1 milhão já. Mas Quase. ou mais, sei lá, 4 Foi Bitcoin. quase. Enfim, o cara tá, já sabe, a hashtag sequestrável, ó, é só ir para a Bahia já resolve esses problemas. Mas, enfim. E qual um dia que você falou, puta, vou parar com isso? Teve alguma situação que você falou, pô, vou parar com o cripto, pô, não tá dando, tipo, uma porrada, e você falou, você ficar bem Rapaz, magoado. algumas vezes. Algumas vezes, e todas elas no mesmo período de tempo. Foi assim, em pouco tempo. Foram muitas vivências, né, muitas experiências em pouco tempo, porque as criptos proporcionam isso, né? A gente vê candles de 50% até candles de 1000%. Acontece Sim, nas sim, criptos em um gráfico de um dia. E na época foi justamente entrar em uma operação, ver uma operação dar ali muito dinheiro, na época muito dinheiro, para mim era ali 1.500, 2.000 reais, sim. eu via como muito mesmo, porque era meu salário do mês no banco quase, e fui dormir,
só que a corretora, na época, ela não tinha... Ou você colocava alvo ou você colocava stop. E eu não coloquei alvo para preferir colocar o stop. Eu tinha Aham. mais medo de perder do que vontade de estar realizando para sair, porque eu pensei, ó, pode subir tudo. E aí, algumas vezes seguidas, ele ia no alvo, voltava, não pegava o alvo, voltava e já estava me estopando de novo. E aí eu peguei uma sequência muito ruim, e essa sequência muito ruim levou minha confiança lá para baixo, sequência de perdas ali, levou minha confiança para baixo. Na época eu não conhecia muito de mercado, eu não sabia de gerenciamento de risco, eu mal sabia o que era o que era FOMO, Sim, 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 sim. eu não sabia o que era nada, né? Eu simplesmente entrava, comprava, analisava as ações, eu tinha uma planilha com os horários que rolavam as movimentações, ficava no banco entre um alt tab ali, ficava preenchendo essa planilha e tinha planilha dos horários e movimentações e possíveis alvos e stops. Então eu só sabia isso. Eu só sabia Sim, isso. E sim, conseguia sim. ganhar dinheiro. Depois que eu fui aprendendo mais, ficou mais difícil. Com Imagina. certeza. Luiz, pegando esse gancho aí, eu vou aqui queimar a nossa última pergunta aqui, para ir para outro quadro. Quem passa em 5 concursos, passa em 10, porque é uma metodologia, né? Tipo, a pessoa já sabe o que é que vem pela Concordo. frente, já tá relaxado na prova. Você deixa algum lugar assim da sua cabeça, dentro do seu mindset, se caso der merda, você volta para a vida pública? Ou você nem pensa mais nisso? Então, hoje em dia não, mas esse era meu plano B. Mas eu não pensava em um plano B como um plano B que fosse durar o resto da vida. Eu pensava sempre em um plano B. Eu falei isso para minha mãe. Minha mãe, foi muito difícil para minha mãe aceitar que eu ia pedir demissão. Para ela foi muito mais difícil do que para mim. Para mim, na verdade, eu entrei no banco pensando em sair, sendo sincero. Então, Eu Tudo já, bem. eu já, eu já entrei pensando nisso aí. Então, por isso que eu estudava para outros concursos, né? E minha mãe, ela ficou muito aflita com isso, começou a fazer oração todo dia nesse sentido aí, de que desse certo e tal. E o E aí, plano de para ela saúde, ficar. né? E o plano de E saúde. plano de saúde. O plano de saúde era o foco. Então, eu coloquei a meta do plano de saúde. Não, tô perturbando. E aí eu fui, chamei ela para conversar e falei, mãe. Eu passei em tal concurso, passei nisso, passei nisso. A senhora acha que eu passo em outro se eu precisar? Aí ela falou: Não, eu sei que tu passa. Pois é, se for necessário, eu faço isso ou faço qualquer outra coisa. Eu vou dar aula de matemática, eu vou, enfim, um monte de coisa para fazer. Nasci pelado, sem roupa ainda, né? E as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tudo que vem na vida da gente é lucro. A única coisa que eu posso falar que lá na frente eu vou poder falar sem arrependimento é que eu não neguei nada. Não neguei nada, nenhuma oportunidade que apareceu. E hoje eu penso que não há oportunidade, o pensamento de ir para ser funcionário público, porque eu acredito que com o gerenciamento de risco, essas ideias de fracasso total, né, na profissão, seja em qualquer profissão, né, não só como trader, mas eu acredito que o gerenciamento de risco é o que traz a longevidade e a possibilidade de levar isso até os últimos dias, até quando você quiser. Né? E eu gosto de fazer isso, eu acordo fazendo isso, acordo pensando em gráfico, durmo pensando em gráfico, gosto de fazer isso. Bacana, bacana. Bem, para fechar aqui, antes de a gente ir para o Game Loss, que é um quadro que a gente faz no finalzinho, qual a dica que você dá para quem está começando agora? Pô, assim, você já deu uma dica, pega metade do capital, coloca em Ethereum e coloca ali no Bitcoin, mas tem algum insight, tipo, assim, tipo, o stop tem que ser de 10, 20%. Assim, eu mesmo, eu fui stopado, estava ganhando 15%, aí, assim, fui dormir, acordei, tipo, estopado, ainda bem que no lucro ainda, mas que eu subi meu stop, quando eu estava ganhando 15, eu subi o Sim. stop, aí foi um lucro bom. Pô, você fala, por que eu não realizei 15, ganhei 2%, sabe? Uma coisa assim. E quantas vezes, né, você poderia, por exemplo, nessa operação, se fosse meses atrás, nessa operação você teria ganhado 200% sem pegar o stop.
Então, foi só questão do momento. Então, isso já serve para quem está aí, que está começando. Essas coisas acontecem com o Ricardo, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa que estiver operando. Qualquer pessoa que vai fazer operações passa por situações semelhantes. Eu só indico o seguinte: se você pensa, primeiro você tem que definir qual é o seu objetivo. Seu objetivo é ser trader, seu objetivo é ser investidor, você tem tempo para ser trader? Porque trader leva muito tempo. Você precisa de tempo para estudar, você precisa de tempo para executar, você precisa de tempo para revisar, você precisa estar melhorando todos os dias, ou pelo menos toda semana. Se você já está em um processo de ganhos, você pode ir fazendo um diário por semana, por exemplo, mas você precisa pensar em ter tempo para evoluir, seja como investidor, seja como trader. Investidor aportando cada vez mais, né, colocando um pouquinho mais todo mês ali, comprando um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum, um pouquinho de ADA, enfim, vá levando para o longo prazo. Você tem ideia, se você tiver uma média de 3% ao mês, que as criptos deram muito mais nos últimos anos, 3% ao mês, colocando ali R$ 100 todo mês, daqui um dia você está milionário, você está lá sentado na cadeira e está se tornando milionário. Sim. Então, claro, é fácil não, porque tudo leva tempo. Então, essa coisa do FOMO que está presente nas nossas vidas o tempo todo, seja no momento que você está com medo de perder alguma coisa ali que está rolando no WhatsApp, no Instagram, em alguma coisa, seja também no sentido de querer logo ver esses resultados. Eu, por exemplo, estava querendo ficar milionário do nada lá, né? Naquela época. Tipo, só porque estava subindo, ainda faltava subir muito. Então não se iluda, não se iluda que vai ser tudo muito mais fácil para você. Também digo para você que do mesmo jeito que não vai ser fácil, também você não precisa ficar se culpando se no início tiver ali um pouco mais de dificuldade, daqui a pouco as coisas começam a fluir, desde que você não abandone. Então tenha ali uma forma de se manter, não abandone emprego, não largue emprego, não faça o que eu fiz, porque Sim. contar depois que tudo aconteceu e deu certo é uma coisa, né? Mas lá na hora, logo depois, quando eu saí ali, que fui viver a vida real mesmo, foi complicado, com certeza, nada é mar de rosas nessa situação aí. Mas tenha calma, vai na calma, deixa o tempo correr, porque é o tempo que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado como um todo. É o tempo, é o tempo. Tá. E outra coisa que eu queria saber era tem alguma plataforma? Eu sei que existe uma brasileira agora e tal, mas tem alguma outra plataforma para acompanhar cripto? Eu utilizo TradingView, Tá, Vector, tá. que é a da Nelogica, né? Então, TradingView, Vector e o próprio gráfico da corretora. Da corretora. Tá, É, tá. Isso que eu queria saber. Eu queria saber então, se tinha alguma outra plataforma mas tipo Vector, entendeu? a Vector eu utilizo para spot, né? Só que a Vector ainda não está fazendo roteamento nesse momento, né? Talvez daqui a amanhã já esteja, mas a Vector não está fazendo roteamento ainda dos futuros. Você não consegue operar futuros na Vector. Então não tem os gráficos dos futuros na Vector ainda. Entendi. Bem, vamos para o Gainloss, Jair? Vamos para o Gain Loss. O Gain Loss, Luiz, é assim. A gente vai falar um substantivo aleatório e você só pode falar gain ou loss. Não pode justificar nem entrar em detalhes, que essa é a graça, né, de deixar assim o pessoal saber um pouco mais sobre você, sem também fazer, né? Você Eu pode entendi. falar, por exemplo, a gente pode falar, sei lá, o nome do presidente, você pode dizer loss, mas também não quer dizer nada ou porque é Lois, entendeu? Tipo, você pode dizer porque ele é Entendi. feio, é Lois, entendeu? Tipo, não. É para Essa. gerar polêmica interna. Isso, exato. Exato. Entendi. Mas a gente tá pegando leve ultimamente. Tá bom. Bem, vou começar aqui então. Fala, galera. Espero que vocês tenham curtido um pouco o papo aqui com o Luiz Nery. Quem quiser seguir ele, ó, @LuizNeryX, é isso, Luiz Nery, no Instagram? Isso. @Luiz Nery com YX. E vamos para o nosso Gain or Loss. Vamos lá, Raí, pode começar. Chácaras em Arujá. Gain. Dogecoin. Loss. Bancos públicos. Loss.
ACM Neto. Game. Satoshi. Game. D3. Game. Conselhos da mãe. Game. Plano de saúde. Game. Vatapá. Game. BMF. Loss. Teorema de Tales. Game. E deixa eu ver. Putz, não sei, me perdi aqui. Paulo Guedes. Game. Acho que é isso. Lockdown. Loss. Cursinho para concurso. Loss. Eu já, para mim, já fechou aqui. Eu já tô. Regulação de criptomoedas. Boa. Loss. Bem, galera, acho que foi isso. Eu fiquei até emocionado aqui, sem falar. Deixa eu mandar uma aqui. Deixa eu ver. Porra, nem sei o que mandar. Hash 11. Loss. Boa. Bem, galera, puta taxa ali no Hash 11, 7%. Fez o cara abrir conta fez o cara comprar, abre conta no negócio, faz um Pix e compra criptomoeda de verdade. Pô, deixa de ser Nutella. Bem, galera, espero que vocês tenham curtido aqui o papo. Raí, palavras finais para o Raí. Depois do Raí, vou deixar as palavras finais com o Luiz. Se eu deixar alguma mensagem. Minhas palavras finais Luiz, seu logotipo é muito massa. Gostei bastante. Muito Boa, criativo. É tipo o Jornal Nacional, né? Porque eu tenho umas aparências assim com o William Bonner. Só falta ainda a parte mais grisalha do cabelo aqui. Pois é. Muito obrigado. E, Luiz, deixar as palavras finais aí do episódio com você. Então, gostaria mais uma vez de agradecer pelo papo, né? Foi algo aqui muito, muito produtivo, acredito eu, tanto para mim quanto para vocês, quanto para quem estiver assistindo. Falo para vocês que a gente surgem várias oportunidades na vida e você pode abraçá-las, mas não precisa abraçar com os 2 braços de vez, né? Vai abraçando aos poucos, vai pegando assim de lado, né? Vai falando assim, oi amigo. Aos poucos você vai colocando o pé na água, vai aprendendo mais. Você não pense que você vai aprender tudo do dia para a noite. Isso é um processo, você vai aprendendo e conforme você vai conhecendo, você vai vendo que tem mais coisa para aprender, coisas mais legais e com mais oportunidade de ganhos. Sempre vai ter mais oportunidade de ganhos para quem não para de evoluir. Então, é a minha mensagem. Bacana, pessoal. Então é isso. Ó. Sempre estudando, enfim, metendo as caras e com parcimônia, vai com calma que o FOMO tem todo dia. Todo dia tem um FOMO diferente. E acho que é isso, pessoal. Já sabe, ó, quem quiser aí sugerir mais episódios para o GavaCast, me sigam nas redes sociais, me manda um direct, @Ricardo Brasil Lopes no Instagram. E quem quiser ver o canal do Gava, é só ir ali, www.youtube, Ganhando da Vida Doidado. Enfim, a gente vai começar a publicar alguns podcasts lá também, além de Spotify, Deezer, essas coisas. Capaz de a gente começar a pegar agora em vídeo e colocar a cara de todo mundo que passou por esse vexame aqui no nosso podcast. É isso aí. Obrigado, Raí. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Enfim, vou te encher o saco agora aí no WhatsApp para aprender mais sobre cripto. Estou caminhando. Uma hora eu chego lá. E é isso, galera. Por você já sabe. Pregão encerrado. Uhul! Yeah! Uou!